Sejam muito bem-vindos, meus amados, a mais um vídeo. E aí, meus amados, como vocês estão? Espero que bem e que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém, meus amados? Antes de começarmos o vídeo, queria pedir para vocês um favor. Você não vai gastar nem 30 segundos para isso. Verifica e vê se você já é inscrito. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like, comenta, compartilha. Isso ajuda muito essa mensagem a chegar a mais pessoas e a abençoar a vida delas cada vez mais. Amém, meus amados? Hoje eu queria falar com vocês a respeito de direção, de decisão. A gente tem que tomar muito cuidado nas nossas decisões. A gente tem que buscar a sabedoria divina para tomarmos melhor as nossas decisões. Buscarmos em Deus as direções que Ele tem para nós, para tomarmos essas direções. Eu quero ler com você Mateus 14, a partir do versículo 26. Mateus 14, do versículo 26 ao 32. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha só, Pedro já não foi descendo do barco. Pedro, primeiramente, falou para Jesus. Olha o que ele disse para Jesus. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Manda-me ir ter contigo. E aí Jesus falou para ele ir. E aí ele desceu. E sobre a palavra do Senhor, ele caminhou sobre as águas. Na hora ali que ele fraquejou um pouco da fé, devido ao vento ali, né? Daquela tempestade ali, ele afundou. Mas aí ele clamou o Senhor e o Senhor segurou ele na mão. Ele estava sobre uma palavra do Senhor caminhando sobre as águas. Ele não saiu por conta própria. Ali, vou andar pelas águas e pronto. Não, ele perguntou para o Senhor, manda-me ir ter contigo. E aí Jesus mandou ele ir, e aí ele foi. Mas por que você está dizendo isso? Muitas das vezes a gente não pode tomar decisões e direções sem a palavra do Senhor. A gente precisa ter a palavra do Senhor. Assim como Deus tirou do Egito Israel, através ali de Moisés, e ele durante o deserto, ele forneceu, ele proveu comida, né? Fez chover maná, durante as noites tinha coluna de fogo, tinha coluna de nuvem, né? Então, Deus estava provendo, mas ou seja, eles saíram debaixo de uma direção de Deus. Eles não saíram por conta própria, eles saíram debaixo de uma direção de Deus. Ou seja, Deus estava com eles, Deus estava provendo. Eles só demoraram anos para entrar na Terra Prometida devido à incredulidade deles, devido, né, eles não ficarem blasfemando contra o Senhor ali, ficar duvidando, enfim, serem rebeldes perante o Senhor. Só por isso que eles demoraram anos para chegarem à Terra Prometida, senão teria durado bem menos tempo essa travessia do deserto. Mas Deus estava com eles, porque eles estavam sobre uma palavra, sobre uma direção do Senhor. Então Deus estava com eles, Deus forneceu ali, proveu, né, alimento, proveu água, fez brotar água da pedra. Então Deus estava ali com eles, mas eles não estavam ali por conta própria. Deus os direcionou àquilo. Olha só para você ver aqui, quero ler também um outro trechinho aqui para vocês, um outro trecho, que está em Juízes. Juízes 6, versículo 36 ao 40. E disse Gedeão a Deus: Se has de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que has de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gedeão a Deus: Não se acenda contra mim na tua ira, se ainda falar, só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te
que só no vê-lo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no vê-lo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Olha só essa palavra. Mas o que você quer dizer com essa palavra? Gedeão, ele estava com dúvida naquela direção de Deus. E aí ele pediu um sinal a Deus. Deus deu aquele sinal ali para ele. Aí ele ficou um pouco ali, né? Preocupado ali ainda. Ele pediu o segundo sinal, né, invertendo aquilo ali. Deus ali mostrou para ele, e aí ele foi na direção, né, confiou ali de fato ali naquela direção, né, viu que aquela direção era de Deus para ele. O que eu quero falar com isso? Você está falando isso aí, mas o que você quer falar com isso? O que eu quero falar com isso? Eu quero falar para você buscar a direção do Senhor. E você tendo a direção do Senhor, aí você vai e segue. Você pega ela com fé e vai firme, porque Deus proverá. Você estará debaixo de uma palavra de Deus, entende? Assim como no deserto, o pessoal, né, o povo de Israel saiu do Egito, né? Saiu do Egito para o deserto, rumo à terra prometida, e no caminho Deus proveu água, proveu comida. Eles estavam sob a direção de Deus. Agora você quer ver uma outra história que o cidadão saiu fora da direção? Jonas. Jonas era para ir para Nínive e ele fugiu para Tarsis no navio. O que aconteceu com ele? Ele fugiu da direção, foi numa direção que não era para ele ir. O que aconteceu? Aconteceu tempestade. Ele foi lançado fora do barco, um peixe engoliu ele. Aí ele clamou ao Senhor, Deus teve misericórdia e o peixe cuspiu ele na praia. E aí Deus deu a instrução para ele de novo e ele foi lá. E aí sim foi para Nínive pregar lá. É o que Deus tinha ordenado ele a pregar. Então o que eu quero dizer com isso? Se você sair fora da direção de Deus, você tem consequências. Então busca a direção de Deus. Se você ficou na dúvida, peça confirmação a Deus. E aí você tendo confirmação de Deus, você vai. Também você não vai ficar pedindo ali, né? Toda hora ali, confirmação isso, confirmação daquilo. Deus te confirmou, ali uma, duas vezes, você vai, pega firme e segue firme naquilo ali. Porque você vai ter a certeza, você vai ter a convicção que aquilo ali é a direção de Deus, que aquele caminho é a direção de Deus para você. Agora, se você faz como Jonas, Deus manda ir para um lado, e você vai para o outro, você vai ter consequências, você vai enfrentar tempestades, pode ser engolido por um peixe, entendeu? Você vai passar coisas que você não precisaria passar, só por estar fora da direção de Deus, só por estar desobedecendo a Deus, estar numa direção aonde você não estaria. Então, meus amados, sempre busque a direção de Deus. Se está com dúvida, essa é a direção certa? Ora firme, jejua para o Senhor, ora, jejua, faça propósito ali para o Senhor, para que o Senhor confirme para você se você está no caminho certo ou não. E aí ele te confirmando, você agarra aquilo ali com firmeza e vai. Assim como Pedro. Pedro esperou Jesus falar para ele ir ter com ele. E aí ele andou sobre as águas. Depois ele balançou a fé ali, afundou. Mas ele clamou e o Senhor segurou ele na mão. Por quê? Porque ele tinha ido pela água por uma palavra do Senhor. E o Senhor estendeu a mão e segurou ele. Então, por isso a importância de estarmos na direção do Senhor, assim como o povo de Israel no Egito. Apesar dos seus, das suas blasfêmias, das suas incredulidades, Deus ali proveu para eles, estava provendo água, provendo maná. Eles estavam debaixo de uma direção de Deus. Quando ele chegou no rumo do Mar Vermelho, e o faraó perseguindo eles, Deus fez abrir o Mar Vermelho, deu instrução para Moisés ali com o cajado ali, e abriu o Mar Vermelho e eles passaram com o pés enxuto. Eles estavam embaixo da direção do Senhor. Então Deus proveu e estava guiando eles em todo o trajeto. Entende, meus amados? Então a importância da gente buscar a Deus, a importância da gente buscar a direção do Senhor para a nossa vida. Não é simplesmente, eu quero ir para cá e vou para cá, não. Entendeu? Você vai enfrentar consequências por isso. A gente não pode ser irresponsável com a nossa vida. A gente tem que buscar ao Senhor, ver quais os planejamentos que o Senhor tem para nós. É como um tabuleiro de xadrez. Se você está ali no meio do tabuleiro, você não está vendo o jogo de cima. Agora Deus não, Deus está em cima. Deus é onisciente. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. É o único que tem acesso ao nosso futuro. Então por isso a gente tem que confiar nossa vida ao Senhor e ver a direção dele para nós, para que possamos ter mais acertos do que erros, para que a gente possa trilhar um bom caminho. E só da gente estar no trajeto do Senhor a gente evita muita coisa. Agora, quando a gente sai fora da trajetória, a gente busca um outro trajeto que não seja de Deus para nós,
a gente vai sofrer consequências, a gente vai passar desafios que não precisaria da gente estar passando. A gente já estando no caminho certo, a gente já tem os nossos obstáculos, os nossos desertos, que a gente tem que enfrentar. A gente já tem as nossas aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, em Deus a gente vence o mundo com Ele. Mas a gente tem que estar debaixo da direção dele. Agora, se a gente está fora, né, da direção dele, a gente vai acontecer como Jonas. Vai ser jogado na água, enfim, vai vir peixe, vai comer. Enfim, a gente vai enfrentar, vai passar por situações que a gente não precisaria estar passando. Então, meus amados, não vai tomando decisões, não vai se precipitando por conta própria. Busca no Senhor a direção. Busca a confirmação no Senhor, para que o Senhor te direcione e você tenha êxito na sua vida. Deus não quer que a gente fique ralando e sofra a vida toda. Ele quer que a gente tenha vitória. E para a gente ter a vitória, a gente tem que consagrar a nossa vida a Ele. A gente tem que pedir confirmação para Ele, para que Ele nos mostre o planejamento que Ele tem para nós. Deus já tem um plano para nós. Então a gente tem que viver esse plano, a gente tem que buscar esse plano de Deus para nós, que Ele já tem pronto, um plano de sucesso para nós, um plano de vitória. Lógico que a gente tem aflições, a gente tem luta, tem batalha, mas a gente vai ter a vitória no Senhor. Então a gente tem que buscar em Deus esse planejamento que Ele tem para nós, buscar essa direção que Ele tem para nós, para que a gente tenha vitória, para que a gente vença no Senhor, porque com o Senhor a gente vença. Amém, meus amados? Então não deixe de buscar ao Senhor. Faça propósito, faça jejum, busque o Senhor. Busca Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma. Mas não tome decisões precipitadas. Não vai ali, teu nariz pendeu para um lado e você vai para aquele lado, não. Se posicione perante o Senhor. Busca ao Senhor de todo o teu ser. Faça propósito de oração para que Ele te dê as direções certas, para que Ele te instrua e você possa viver o que Deus tem para você. Amém, meus amados? Antes de encerrarmos esse vídeo, essa mensagem, vamos declarar o Salmo 91, um salmo abençoado, um salmo de proteção. Vamos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e o glorificarei. Darei abundância de dias e lhe mostrarei a tua salvação. Assim diz o Senhor. Amém, meus amados. Vamos declarar também o Salmo 23, um salmo de providências, um salmo de prosperidade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Me faz repousar em verdes campos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém, meus amados. Senhor Deus, que nenhum mal suceda, Senhor, contra estes que me assistem, Senhor. Que todo e qualquer plano contra qualquer área da vida destes que me acompanham e de seus familiares seja cancelado e caia por terra pelo precioso sangue de Jesus que desceu pela cruz do Calvário. Por nome e autoridade de Jesus. Amém.
Que nenhum mal suceda à tenda deles, Senhor. Que nenhuma peste, Senhor, seja contra eles, Senhor. Que o plano do diabo, do inferno, dos demônios não prospere contra eles, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Senhor, que as bênçãos tuas, Senhor Deus, seja sobre eles. Que o cálice deles, Senhor, transborde primeiramente da tua santa presença, Senhor. Transborde de saúde, de amor, de paz, de prosperidade. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Se essa oração, se essa mensagem, se esse vídeo fez algum sentido para você, compartilhe ele com seus amigos, com seus familiares. Abençoe a vida deles também. Transborde na vida deles também, compartilhando esse vídeo. Eu tenho certeza que se abençoou você, também vai abençoar a vida deles. Amém, meus amados? Até o próximo vídeo. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e fiquem com Deus. Que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. E não esqueça disso. Busque a direção do Senhor para a tua vida. Não vá por conta própria. Você poderá enfrentar consequências, mas na direção do Senhor você terá a vitória junto com o Senhor. Amém, meus amados? Então até o próximo vídeo.